Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a gente começa hoje falando de Jogos de Paris e já começa com o Momento Olímpico. E com uma ótima notícia, por sinal. Isso porque nessa manhã o Brasil conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. A Rebeca Andrade fez história e se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil. Vamos ver. Na primeira prova do dia, o Brasil tinha duas representantes. Júlia Soares foi a primeira a se apresentar e, infelizmente, sofreu uma queda que tirou suas chances de pódio. Quem acabou caindo também foi a favorita Simone Biles. Após a grande apresentação da atleta da Itália, a americana acabou se desequilibrando ao tentar acrobacias mais difíceis que o normal. Essa era a grande oportunidade da principal ginasta brasileira, Rebeca Andrade, conquistar a sonhada medalha de ouro em Paris. Última a se apresentar, Rebeca optou por uma coreografia mais simples e se manteve na trave, mas infelizmente a nota ficou abaixo do necessário para o pódio. Logo em seguida, a última disputa da ginástica nas Olimpíadas de Paris, o solo. Rebeca foi a segunda a se apresentar e fez uma participação perfeita, conseguiu 14,166. A expectativa ficou toda em cima da rival da brasileira, a estadunidense Simone Biles, que também fez uma apresentação beirando a perfeição. Ela teve 14,133 na sua nota e por 33 décimos de diferença, o Brasil conquistou a sua segunda medalha de ouro nas Olimpíadas e conheceu a maior medalhista olímpica da história do país, com 6 medalhas. Olha, e hoje, ao contrário do que sempre acontece, o Fernando Jesus, nosso repórter, não está aqui no nosso estúdio para falar dos Jogos de Paris. Isso porque ele está em um lugar muito especial. Ele está no ginásio de Guarulhos, onde a Rebeca Andrade começou a carreira dela lá em Guarulhos, na Grande São Paulo, como eu disse. E nós vamos conversar com ele agora. Boa tarde, Fernando. Conta pra gente aí essa história. Seja bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no ginásio Bonifácio Cardoso, onde toda a trajetória da Rebeca Andrade começou antes dela se tornar uma grande medalhista olímpica. Vamos então acompanhar um pouco da história da academia. A estrela da ginástica olímpica brasileira tinha apenas 5 anos de idade quando sua tia apresentou a primeira treinadora na academia Bonifácio Cardoso, em Guarulhos. Na época em que Rebeca começou a treinar, o Brasil ainda se lembrava do título mundial conquistado por Daiane dos Santos em 2003, o primeiro de uma brasileira no esporte. A ex-atleta, criadora de 2 movimentos que levam seu nome, foi uma inspiração constante para Rebeca, mais tarde apelidada de Daianinha de Guarulhos. A mãe de Rebeca sustentou 8 filhos sozinha como empregada doméstica. Portanto, a história da ginasta de 24 anos inspira outras meninas como ela ao irem ao ginásio para treinar. Cada uma delas agora sonha em brilhar como a Daianinha de Guarulhos. Rebeca Andrade voltou à sua cidade natal em fevereiro de 2023, onde foi convidada a participar do primeiro dia do Sesc Verão. A ginasta foi convidada especial do evento Ginástica para Todos, que visa incentivar crianças e adultos a praticarem exercícios físicos. Na visita à cidade onde iniciou sua carreira, Rebeca também assistiu a apresentações de ginastas das novas gerações que mostraram ao público os diferentes aparelhos da ginástica artística. Kleber, e para contar mais sobre toda a trajetória da Rebeca, eu estou aqui com a Mônica dos Anjos, ela que foi a primeira treinadora da Rebeca Andrade aqui no ginásio Bonifácio Cardoso. Boa tarde, Mônica, tudo bem? E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que representa essa medalha de ouro da Rebeca para você, que foi a primeira treinadora dela? Boa tarde. Essa medalha representa muito, porque foi muitos sonhos, muito treinamento, muita dedicação, né? E é uma maravilha ver uma ginasta brasileira ganhando, né? Ganhando da Biles, ganhando uma medalha de ouro, uma ginasta que eu vi crescer aqui no ginásio. Que eu lembro do primeiro dia que ela pisou nesse ginásio. Com certeza um sentimento de dever cumprido, não é mesmo?
Ah, com certeza. Eu vejo aquela trajetória toda dela, né, de cirurgias, a família, a mãe apoiou muito para ela retornar. Então, é toda uma trajetória de muito esforço. E hoje ela está lá, brilhando entre as melhores. E hoje é a melhor atleta do Brasil, né, a maior medalhista. Exatamente. E a gente percebe aqui, eu percebi que temos bastante meninas aqui e eu não sabia que a procura pela ginástica artística era tão alta como vemos aqui. Em média, por ano, quantas vagas para ginástica artística são abertas aqui no ginásio? Então, a gente tem a oficina, né, que a Prefeitura de Guarulhos faz, que é semestral. Esse semestre a gente abriu 425 vagas. Então, depende muito do período, né, porque tem meninas que vêm nessa oficina e acaba ficando, porque são selecionadas, a gente percebe que elas têm um talento, alguma coisa a mais, como quando eu vi a Rebeca a primeira vez, e aí a gente puxa ela para uma outra turma de treinamento. Tá certo. E você lembra como que era a Rebeca nos primeiros dias dela? O que você lembra da Rebeca aqui no ginásio? Então, o primeiro dia que ela chegou, a tia trabalhava aqui no ginásio e me chamou e falou, olha, eu trouxe minha sobrinha para você fazer um teste, ver se ela leva jeito. Eu acho que ela leva jeito. Primeiro dia que eu bati o olho nela, eu vi aquele corpo todo musculoso e já fiquei encantada. Peguei na mãozinha dela e falei assim, acho que aqui chegou, caiu a futura Daiane dos Santos, né? E assim, no começo ela era bem espoleta, ela via as outras meninas das outras equipes pré-infantil treinando, fazendo série de solo, ela queria imitar, então eu tinha que ficar toda hora chamando, Rebeca, vem pro treino, né? Volta pra fila. Então ela já sonhava, já via a coreografia e queria imitar a coreografia de solo. Desde sempre, então, uma atleta com muito desempenho. E você tem alguma curiosidade, alguma história engraçada que você lembra da Rebeca? Bom, a mais engraçada é essa, que todo dia eu perfilava as meninas, já era uma pré-equipe, logo que eu puxei ela, eu já vi que ela tinha um talento, ela tinha alguma coisa a mais, então eu já coloquei numa turma de treinamento. Quando eu perfilava as crianças, cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca? Eu ficava procurando. Aí quando eu ia olhar, ela estava na ponta do tablado imitando a outra turma, o infantil que já estava com competição, já fazia série de solo, né, com música, e ela estava ali dançando, imitando as meninas. Então isso é que me marcava muito, né? Tá certo, então, nós acabamos de conversar com a Mônica dos Anjos, ela que foi a primeira treinadora da Rebeca Andrade e hoje foi medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Volto com você no estúdio, é com você, Kleber. Muito obrigado, Fernando. E olha só, daqui a pouco o Fernando volta com mais notícias lá, mais informações desse ginásio que foi o berço da Rebeca, da nossa campeã olímpica. E olha só, agora é aquela hora que muita gente gosta, aliás, a hora preferida de muitos dos nossos telespectadores, porque é hora de mostrar os vídeos que viralizaram na internet nesta segunda-feira. Vamos lá? E dando início ao primeiro vídeo de hoje, olha só essa situação. Um homem resolveu ficar deitado numa avenida bastante movimentada de São Paulo, colocando em risco aí a própria vida e também dos motoristas que passavam por ali. Vamos ver essa história. Em plena avenida movimentada das Nações Unidas, que fica localizada na região da Berrini, cidade de São Paulo, um homem resolveu deitar no meio da rua em pleno sinal verde, preocupando motoristas e pedestres. Nas imagens que estão circulando nas redes sociais, é possível perceber que ele está com os dois braços na cabeça e parece não se preocupar com o que pode acontecer com ele e com as demais pessoas. Nas imagens, é possível também perceber que os carros estão se desviando e evitando um grave acidente. O fato aconteceu na última quinta-feira à noite. Olha, quem me enviou essa imagem aí foi o nosso diretor de imagem, o Kiko Clemente. E ele realmente ficou indignado, todos nós ficamos, porque mostra a irresponsabilidade desse homem. Não tem amor pela própria vida, que é o maior bem que a gente tem, não é mesmo? E olha só, vamos acompanhar agora um outro vídeo que está repercutindo bastante nas redes sociais. O ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se chocou contra uma carreta na BR-262 em São Domingos da Prata, na região central de Minas Gerais, no último sábado. Essa história repercutiu bastante. E segundo a assessoria de imprensa da dupla, não houve vítimas, ainda bem, mas os motoristas das carretas ficaram feridos. Olha só essa imagem, que milagre! A dupla viajava para um show no município de Castelo, no Espírito Santo, no último sábado. Mas Fabiano não estava no ônibus no momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta estaria transportando uma carga que excedia o espaço lateral do veículo e, por conta disso, causou a colisão ao passar pelo ônibus dos artistas.
Segundo a assessoria da dupla, não houve vítimas, mas os motoristas das duas carretas ficaram feridos e receberam atendimento no local. A apresentação, que ocorreria em Castelo na mesma noite, foi adiada. Em uma nota oficial, o cantor César compartilhou dizendo que foi mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada, e pediu orações para a recuperação da motorista que conduzia a carreta. Olha, eu não preciso dizer mais nada porque o próprio cantor disse isso nas redes sociais dele. Foi a mão do Senhor e nós também com certeza estaremos em oração por essa pessoa. E olha só a coragem dessa mulher. Ladrões tentaram roubar um mercado e uma mulher, ela que era atendente ali, ela pegou um facão e botou eles para correr. Vamos conferir. Câmeras de segurança mostram 2 bandidos com o rosto coberto tentando assaltar um mercado no bairro Morumbi, em Sinop, Mato Grosso. O que os bandidos não contavam era que a mulher iria tirar um facão debaixo do caixa. Ela bate com o facão na mesa e espanta os assaltantes. A dona do estabelecimento, Kelly Ponzio, de 48 anos, disse que o comércio tem apenas 6 meses e que essa é a primeira vez que ela sofreu uma tentativa de roubo. Kelly informou que os 2 bandidos estavam com a mão na cintura, como se estivessem armados, mas não viu nenhuma arma e que agiu por impulso. Devido aos assaltantes não conseguirem levar nenhum item, ela optou por não abrir boletim de ocorrência. Olha, a gente fica feliz que nada foi levado e principalmente não aconteceu nada com ela. Mas fica aí a dica, principalmente o alerta, nunca reaja a um assalto. Eles podiam estar armados e a situação, o final podia ser outro. E olha só, vamos ver agora essas imagens impressionantes. Bandidos foram flagrados fazendo um arrastão no Rio de Janeiro. Acompanha comigo. Imagens de segurança flagraram um arrastão no bairro da Abolição, Rio de Janeiro. A filmagem mostra um carro preto que para no meio da rua bloqueando a passagem. Dele sai 3 homens de preto, que rendem o motociclista e o homem do carro branco. Um quarto integrante da quadrilha posiciona o carro preto mais para frente. Um dos bandidos retira os pertences dos bolsos do homem deitado no chão. Logo depois, os criminosos assaltam outros veículos que estavam na rua. Por fim, fogem em um novo veículo. Não há informações se as vítimas fizeram boletim de ocorrência. Indignante essa imagem. A gente viu aí, né? O homem foi obrigado a sair do carro e numa situação humilhante ainda teve que ficar ali deitado. Então, que sirva aí de lição, de alerta para as autoridades, para a polícia. Primeiro, fazer o policiamento preventivo para evitar esse tipo de caso e também investigar para saber quem são, que com certeza não foi a primeira e não será a última vez que esses bandidos vão tentar fazer isso. Eu mudo de assunto agora para falar de economia e também com um assunto muito importante para você que nos assiste. Isso porque a semana começa com o dólar em alta. A moeda norte-americana chegou a superar os R$ 5,80. E tudo isso por causa da ameaça de recessão nos Estados Unidos. Esse é o motivo principal. Vamos ver. Nesta manhã, o dólar operou com forte alta frente ao real, chegando a ultrapassar o patamar de R$ 5,80, mas reduz um pouco os ganhos à medida crescem as preocupações globais com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, o que tem provocado uma fuga de ativos de maior risco. Na última sexta-feira, a moeda norte-americana recuou 0,45%, cotada a R$ 5,70. Já o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa Brasileira, encerrou em queda de 1,21 aos 125.800 pontos, no menor valor em quase um mês. Nesta semana, o Ibovespa começou em queda. O clima de tensão por aqui acompanha o mesmo movimento observado em mercados em todo o mundo. Na Ásia, as bolsas despencaram, com destaque para o principal índice do Japão, que caiu 12,4%. Na maior queda percentual desde 1987. Na Europa, as bolsas também operam em queda. Nos Estados Unidos, os índices recuavam cerca de 2% no pré-mercado, com empresas importantes, com destaque para as gigantes da tecnologia, caindo cerca de 9%. O dia amargo para os mercados segue a última divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos,
que vieram abaixo do esperado e mostrando uma desaceleração. Junto a uma taxa de juros que continua elevada no país, reacende as dúvidas sobre a força da economia americana para os próximos meses. Olha, e esse assunto afeta a sua vida aí que me assiste, a minha vida, enfim, a vida de todo mundo. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Marcos Sarmento. Boa tarde, Marcos. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde. O prazer é todo meu. E agora, primeiro eu peço, então, que você explique melhor, mais detalhadamente para a gente, esse temor tão grande no mercado. A situação nos Estados Unidos é realmente complicada, deve impactar o mundo todo, como já está acontecendo, ou o mercado está se mostrando muito sensível nesse caso? Por favor. A primeira coisa, de modo geral, se considera como o dólar o investimento mais seguro que existe. De modo geral, acaba sendo isso. Então, quando tem algum tipo de surpresa, como está acontecendo agora, de que provavelmente a economia americana vai desacelerar mais rapidamente, existe uma tendência no mundo inteiro das pessoas quererem comprar mais dólar. Então, acaba repercutindo também no Brasil, assim como em vários outros países, que quando você vende, vende a moeda para comprar, né, o dólar nos Estados Unidos, então você acaba aumentando o preço daquele bem. E é isso que, de modo geral, acaba acontecendo. Diminui a quantidade de dólar no Brasil, assim como em outras partes do mundo, e isso faz com que o preço, pelo menos no curto prazo, suba bastante. Qual é o motivo disso? Como eu tinha falado, é que existe uma expectativa de uma desaceleração, de uma redução rápida da economia americana. Tá certo, Marcos. E olha só, e aqui no Brasil, agora peço, na verdade, que você transporte esse assunto para o nosso telespectador, para o dia a dia das pessoas que nos assistem. Como essa alta no dólar deve impactar essas pessoas? O que o consumidor deve sentir já nos próximos dias e até ficar atento? Quais os produtos e serviços devem ser os primeiros a serem impactados? Olha, o dólar acaba impactando em praticamente todos os produtos no Brasil, aliás, na maior parte do mundo inteiro. Tá? E por que isso acontece? De modo geral, é que no início do ano existia uma expectativa de que a economia americana não iria continuar se expandindo, crescendo, e aí ia fazer com que a taxa básica de juros nos Estados Unidos pudessem cair, fazendo com que, mesmo no Brasil, assim como em outros países, o câmbio permanecesse relativamente estável e mais baixo como estava no início do ano. Só que isso não aconteceu, quer dizer, a economia americana continuou mostrando sinais de muita atividade, né? E aí fez com que, ao invés de esperar uma redução na taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, acabou até aumentando um pouco mais, fazendo com que o câmbio no Brasil estivesse alto daquela forma. E o que isso impacta? É que, de modo geral, os produtos que são produzidos no Brasil também podem ser eventualmente exportados. E se o fabricante percebe, eu posso ganhar mais dinheiro se eu vender para o exterior, uma vez que o câmbio está mais alto, então eu prefiro fazer dessa forma. Isso faz diminuir a quantidade de produtos no Brasil, o que acaba aumentando o seu preço. Da mesma forma, investidores que têm o plano, talvez, de investir no Brasil e considerando que o dólar está com um câmbio muito alto, acaba adiando os investimentos e a produção. Assim como também, com um câmbio mais alto, dificulta, por exemplo, a importação de produtos vindos do exterior, porque esses produtos passam a ficar mais caros. Então, com menos produtos, também acaba trabalhando para o aumento de inflação. Então, o que acontece é que, quando o câmbio está alto, como agora, isso tende, ao longo do tempo, a aumentar a inflação, a aumentar os preços no Brasil. Esse exemplo aí que você deu das exportações é muito importante porque impacta, como você disse, diretamente, principalmente nos setores do agronegócio, né? Eles devem privilegiar, neste momento, as exportações e deixar o mercado interno de lado, justamente, como você disse, para aproveitar o dólar mais caro e, claro, ter um lucro maior. Quais produtos que você podia citar como exemplo que podem entrar nesse sistema?
Olha, são produtos tanto do setor primário, né, como, por exemplo, do agronegócio, mas principalmente produtos industrializados, alguns tipos de matéria-prima que o Brasil importa. Isso tudo tende a ficar mais alto. E aí acaba, como esses produtos são básicos para várias cadeias de produção, desde vestuário, indústria química, construção civil e assim por diante, acaba impactando isso tudo na produção no Brasil. É preciso lembrar que não existe economia que seja isolada. Não adianta a gente pensar, nós produzimos alimentos ou então nós produzimos petróleo suficiente e nós podemos trabalhar apenas com o preço internamente. Não é possível pensar dessa forma, porque quem produz sempre vai querer vender pelo preço maior. E se no exterior o preço estiver maior, até mesmo por causa do câmbio, é assim que ele vai preferir fazer. O que nós precisamos é tomar determinadas providências para, dentro daquilo que nós temos controle, conseguir minimizar os efeitos do câmbio mais elevado. Como? Primeiro, cuidar mais do equilíbrio fiscal. O Brasil gasta muito mais do que aquilo que arrecada em impostos. E isso é um dos fatores principais que fazem com que o câmbio esteja elevado. Não apenas, como eu falei no início, aquela situação de taxa básica de juros nos Estados Unidos estarem alta. Também temos um dever de casa para fazer, que é o equilíbrio fiscal. Tá certo, então. Eu agradeço muitíssimo a sua explicação, principalmente pela forma didática que ajuda muito o nosso telespectador. Nós acabamos de conversar com o Marcos Sarmento, ele que é economista. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Marcos. Uma satisfação, sempre à disposição. Grande abraço. E olha só, vamos então agora dar um giro pelo Brasil com os nossos repórteres, começando pelo Mato Grosso do Sul. 12 pessoas, sendo 7 indígenas e 5 produtores rurais, ficaram feridas em um confronto por terras. E o nosso repórter lá em Dourados, o Wellington Pael, vai trazer mais detalhes. Ele vai aparecer agora no telão. Boa tarde, Pael. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. O clima que já estava tenso há pelo menos 20 dias nessa área que é alvo de conflitos fundiários em Douradina, teve uma escalada de confrontos nesse final de semana. Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, uma indígena Guarani Kaiowá e 5 produtores rurais ficaram com ferimentos leves após o enfrentamento, mas não aceitaram atendimento médico. Essas foram as vítimas de uma segunda onda de confrontos que começou no sábado, quando produtores rurais teriam se reunido e ido com caminhonetes para retirar os indígenas de um acampamento. Em boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, produtores teriam relatado que foram até o local porque um grupo que teria entre 20 e 30 indígenas teria ateado fogo em um monte de palha e as chamas se alastrado por uma área de vegetação dentro de uma propriedade rural. Já o Ministério Público Federal ouviu os fazendeiros que as comunidades teriam avançado para além daquela área em disputa previamente acordada. A Procuradoria também ouviu indígenas que alegaram que foram os fazendeiros que provocaram esse confronto e deixou mais 6 pessoas feridas, todas indígenas Guarani Kaiowá. Uma ficou em estado grave e permanece internada no Hospital da Vida, em Dourados, para passar por uma avaliação neurológica. E outra foi atingida por uma arma de fogo. Além de ouvir os envolvidos e ir até o local para análise pericial da área, o Ministério Público vai instaurar um inquérito policial para investigar o caso, já que os relatos do que aconteceu são conflitantes. Equipes da Força Nacional de Segurança e do Batalhão de Choque da Polícia Militar estão no local e a situação é considerada controlada no momento. A área em disputa é chamada pelos indígenas de Panambi Lagoa Bonita. Eles reivindicam a terra como território tradicional Guarani Kaiowá, alegando que são donos ancestrais. Já os produtores rurais dizem que são os proprietários legais com titulação das áreas. Ao todo são 12 mil hectares que chegaram a ser reconhecidos em 2011 pela União, em estudos para demarcação de terras. Mas uma série de ações na Justiça paralisaram o andamento do processo que definiria para quem as áreas seriam entregues de
de forma definitiva. O MPF já fez uma série de reuniões com a comunidade, fazendeiros e autoridades na tentativa de mediar o conflito. A principal proposta é de permutar outras áreas tituladas para os fazendeiros. Mas durante essas negociações, os produtores conseguiram um mandado de reintegração de posse da área em Douradina, expedido pela Justiça, o que travou o avanço dessa proposta de conciliação através da troca de propriedades. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael, e a todos da equipe aí do Mato Grosso do Sul, que sempre realizam um excelente trabalho. E olha só, do Mato Grosso do Sul, então, a gente vai para o Rio de Janeiro. E muita gente está tendo problemas, né, com o serviço do URB, melhor dizendo. E o nosso repórter também lá do Rio de Janeiro, o Anderson Nascimento, vai trazer mais detalhes sobre isso. Vamos ver aqui no telão o Anderson. Boa tarde, Anderson. Conta pra gente essa história. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Pois é, Kleber. Imagina, sonhar com uma viagem, pesquisar na internet, conseguir aquele lugar tão esperado, fazer o contrato, pagar a viagem e, no final, só ficar com os boletos. Foi isso que aconteceu com milhares de clientes do URB, o antigo hotel urbano, que oferecia pacote de viagem com linhas aéreas e também o hotel, tudo junto para facilitar. A questão é que só o Uber, hoje, já responde a mais de 100 mil ações judiciais. 12 mil são aqui do Rio de Janeiro. E mesmo com a ordem judicial de pagamento ou reembolso do dinheiro que foi pago pelos clientes, o Uber não está realizando aquilo que deve, mesmo com ordem judicial. Olha, Kleber, o Uber, antigo hotel urbano, ficou popular pelas ofertas incríveis, condições de pagamentos espetaculares, sonhos ao alcance das mãos. Mas para dezenas de milhares de consumidores, ao invés do cartão de embarque, só sobrou mesmo o boleto para pagar. Não teve viagem, nem aeroporto, mala feita, não teve nada. As férias dos sonhos ficaram só no desejo. Em junho, o 2º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mandou encerrar mais de 400 ações contra o Uber, que a empresa não pagava as condenações. Os processos representavam quase 4 milhões de indenizações. A questão, Kleber, é que o Uber, continua oferecendo pacotes de viagem na internet. Em nota, a empresa disse que está fazendo todo o possível para regularizar essas questões e que em outubro vai entrar em vigor uma plataforma para as negociações de forma oficial. Mas até então, as pessoas não receberam dinheiro e o URB não manifestou o porquê não obedece às decisões judiciais e nem devolve o dinheiro para eles. É complicado, né, Kleber? Porque as pessoas se planejam, às vezes organizam as férias do trabalho com férias escolares dos filhos, vão pagando as mensalidades ou as prestações e no final não tem nada daquilo. As férias chegam, mas a viagem voa longe. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. Primeiro, eu quero dizer que excelente a sua cobertura aí desse caso, trouxe todos os detalhes. E segundo, vamos virar agora, obrigado, fica o alerta aí, ó. A plataforma está em funcionamento. Você ouviu aí todas as informações do Anderson. Muito cuidado na hora de fazer um negócio. Bom, então vamos agora com uma notícia boa. Vamos voltar a falar de Jogos de Paris. Afinal, né, hoje a Rebeca Andrade ganhou o 2º ouro para o nosso país, para o Brasil. Então vamos voltar a falar com o nosso outro repórter, o Fernando Jesus, que está lá em Guarulhos e vai trazer mais informações sobre a Rebeca e também sobre as Olimpíadas, sobre o que está acontecendo nos Jogos. O Fernando vai aparecer aqui no telão, olha lá, está bem acompanhado aí também, essas meninas aí que podem ser o futuro, também futuras Rebecas. Conta mais pra gente, Fernando. Com certeza, Kleber. Estou aqui no ginásio novamente e eu estou aqui com a Lara, Lavínia e a Estela, que são grandes promessas, muito bem talentosas, e eu vou conversar aqui um pouquinho com elas. Primeiro eu vou falar com a Estela. Estela, você conseguiu assistir o ouro olímpico da Rebeca hoje? Não consegui, estava na escola, queria muito ter assistido, queria ter a oportunidade de ver ela no solo. Com certeza, mas você vai ter outras oportunidades, quem sabe até mesmo de ser
mais uma Rebeca lá nas Olimpíadas. Inclusive, você tem o sonho de ir para as Olimpíadas, de ganhar uma medalha de ouro pelo Brasil? Sim, é um grande sonho que eu sempre quis e eu quero conquistar. Tá certo. E você, Lavínia? Eu fiquei sabendo que vocês conquistaram aí um grande campeonato no mês de julho. Qual foi o campeonato que vocês ganharam? Sim, a gente participou do campeonato regional. E eu fiquei sabendo que vocês não deixaram fácil para ninguém e conquistaram todas as medalhas do pódio, não é mesmo? Sim. Tá certo. E você, Lavínia? Fiquei sabendo também que você foi uma grande estrela aí nesse campeonato regional. Conta pra gente como foi participar desse campeonato. Foi uma oportunidade muito legal, a gente fez um bom trabalho e pegamos muitas medalhas. Tá certo, então. Estamos aí com grandes promessas da ginástica artística, Kleber. E ainda falando em Olimpíadas, hoje uma das grandes oportunidades de medalha para o Brasil, o Alisson dos Santos, se classificou para os 400 metros de barreiras lá nas Olimpíadas de Paris. Vamos conferir. Depois de um domingo de derrotas brasileiras, a segunda-feira amanheceu com resultados um pouco melhores para os nossos atletas. Alisson dos Santos, o Pio, ficou em terceiro lugar nas eliminatórias dos 400 metros com barreiras, com um tempo de 48 segundos e 62 centésimos. Ele está classificado para a semifinal e é uma das grandes esperanças de medalha do Brasil. Matheus Lima fez um tempo de 48 segundos e 90 centésimos e também se classificou na mesma prova. No salto com vara, Juliana Campos conseguiu ultrapassar 4,20 e 4,40, mas falhou nas 3 tentativas de saltar 4 metros e 55 centímetros, altura que provavelmente a levaria para a final. Ela foi eliminada da competição. Na repescagem dos 400 metros rasos, Lucas Carvalho foi eliminado, enquanto Chayenne da Silva se despediu nos 400 metros com barreira. E o tênis de mesa também se classificou. O Brasil venceu Portugal e está classificado na competição. Vamos acompanhar. Nesta segunda, a equipe brasileira venceu Portugal por 3-1 nas oitavas de final do tênis de mesa por equipes masculino. O time Brasil é formado por Hugo Calderano, Vitor Ixi e Guilherme Teodoro. No primeiro duelo, feito em duplas, Vitor e Guilherme derrotaram os portugueses por 3-2. No segundo, Hugo Calderano venceu por 3-0 e ampliou a vantagem brasileira. Portugal se recuperou no terceiro duelo e venceu por 3-0 na partida contra Guilherme Teodoro. Entretanto, na quarta partida, Vitor Ixi venceu por 3-2 e garantiu a classificação do Brasil. Os duelos das oitavas acontecem na terça-feira e na quarta-feira. Além do Brasil, estão classificados Suécia e Taipei chinês. E ainda temos o vôlei hoje, que vai enfrentar os Estados Unidos nas quartas de final, e o surf brasileiro, que já é uma grande chance de medalhas para o Brasil. Vamos ver. O dia começou muito bem por conta da segunda medalha de ouro do Brasil. Rebeca Andrade conquistou o ouro na ginástica artística na final do solo. Mas ainda pela tarde, o Brasil deve enfrentar mais uma grande emoção. O vôlei, que tradicionalmente é dramático, está a uma vitória de entrar no radar de medalhas, mas o oponente é nada mais nada menos que os Estados Unidos. Às 4 horas da tarde, a seleção de Bernardinho entra em quadra para fazer história novamente. Quem também deve fazer história é o Gabriel Medina. O surfista vai disputar medalha hoje. A modalidade já está na semifinal e mesmo que o brasileiro perca, a disputa pelo bronze já está assegurada. No feminino, Tatiana Weston Webb também já está na semifinal e vai brigar por medalha. A grande questão é se o mar vai deixar os surfistas caírem na água. Afinal, a modalidade já teve diversos adiamentos por conta do clima. As baterias estão previstas para começar às 6 horas. É uma ótima segunda-feira. Começamos bem essa semana, né, Fernando? Bom, principalmente, claro, pela Rebeca, mas outros resultados aí que enchem o nosso torcedor de esperança, né, Fernando? Exatamente, Kleber. E com todas essas informações, vamos então atualizar o quadro de medalhas. Em primeiro lugar aparece a China com 21 medalhas de ouro, 17 de prata e 14 de bronze, totalizando 52 medalhas para os chineses. Na sequência vem os Estados Unidos. Por ter menos ouros que a China, os estadunidenses aparecem na segunda colocação, mesmo tendo mais medalhas no total. São 19 de ouro, 29 de prata e 27 de bronze, totalizando 75 medalhas para os americanos. Em terceiro vem a Austrália, com 13 medalhas de ouro,
11 de prata e 8 de bronze. Total de 32 medalhas. Na quarta colocação vem os donos da casa, os franceses, com 12 medalhas de ouro, 15 de prata e 18 de bronze, totalizando 45 medalhas. A Coreia do Sul fecha o top 5 com 11 medalhas de ouro, 8 de prata e 7 de bronze, total de 26 medalhas para os coreanos. E o nosso Brasil subiu para 16º, são 2 medalhas de ouro, 4 de prata e 5 de bronze, total de 11 medalhas brasileiras, Kleber. Muito legal, né, Fernando? É a melhor colocação do Brasil desde que os jogos começaram, né, Fernando? E o dia ainda pode acabar muito bem. O surf é a nossa grande esperança hoje, afinal, temos alguns dos melhores surfistas do mundo, não é, Fernando? Exatamente, temos o Gabriel Medina como considerado o melhor surfista brasileiro e em caso de vitória no surf, podemos melhorar mais ainda na posição do quadro de medalhas. O Brasil que não começou muito bem no ranking do quadro de medalhas e a nossa torcida brasileira vem influenciando muito para a melhora do Brasil no ranking de quadro de medalhas e até o fim das Olimpíadas estaremos melhor ainda, Kleber. Olha, Fernando, e além, né, até para você que nos assiste aí, dessas medalhas que chegam, a grande conquista está ali, ó, no fundo da tela, ali atrás do Fernando, que são as futuras gerações, esses medalhistas influenciarem essas crianças aí, serem bons exemplos, mais do que atletas, cidadãos. Então, que essas conquistas aí sirvam de inspiração para essas pessoas, né, Fernando? Para essas crianças aí que estão despontando para o esporte. Exatamente, Kleber. Essas crianças aqui atrás de mim, com certeza são o futuro do país nas próximas Olimpíadas. Temos aqui muitas meninas talentosas e com muita vontade de vencer e de melhorar a cada dia mais. Tá certo, então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e amanhã você volta aqui no estúdio com mais notícias dos Jogos Olímpicos. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, você que esteve comigo até agora. E não é aqui de São Paulo, não está pela Hit TV. Fique com a sua programação local. Ótima tarde e até amanhã.